A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Boa tarde. Hoje, sexta-feira, 4 de julho de 2025. Aqui em Santo Ângelo, a tarde está com uma temperatura de 18 graus. Hoje está perfeito para um cafezinho missioneiro, porque frio combina com café quente e boas ideias. Sempre com o apoio de Greens, Café Corporativo e Corsã, a gente recebe também hoje pelo Facebook e YouTube. E eu digo para vocês que a função do Sebrae é ajudar o empreendedor a transformar uma boa ideia em um negócio de sucesso. Eu sou Dani Schneider e hoje vamos conversar com uma pessoa que caminha ao lado de centenas de empreendedores da nossa região, a Grace Tenkaten. Ela é analista de relacionamento do Sebrae em Santo Ângelo e tem também uma trajetória que passa pelas áreas contábil, financeira e de relacionamento e coordenações e consultorias que já impactaram dezenas de negócios em Santo Ângelo. Ela representa a ponte entre ideias e negócios, da formação à inovação, do sonho ao crescimento. Hoje falamos sobre dados da cidade, realidade dos MEIs, lacunas e soluções para fortalecer o nosso empreendedorismo. Vamos entender também o que já foi alcançado, quais números temos na nossa cidade, quais são essas lacunas e os próximos passos para alavancar ainda mais a força empreendedora da nossa cidade. Grace Tenkaten, que felicidade. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada pelo convite, Dani. Muito bom estar contigo de novo, né? E parabéns pela iniciativa, como eu comentei contigo, é muito bom ter papos importantes assim todos os dias, né? Para entender para onde estamos indo e como estão as coisas aqui também. Então, parabéns por esse novo ambiente de trabalho, né? E por estar trazendo essa oportunidade para todo mundo. E obrigada pelo espaço. Ai, que legal. Eu estou muito feliz, porque assim, além de tudo isso que eu li, né? É uma mulher maravilhosa, mãe de 2, e é minha amiga. Então, assim, ó, vai ser uma conversa muito boa. E não tem quem não goste desta mulher. Tenho para dizer para vocês que é um sorriso cativante, ela é uma querida, inteligente, enfim, acho que vai ser muito legal a nossa conversa aqui hoje. Estou muito feliz que tu tenha aceito. Já estava incomodando ela nas férias dela, né, querendo trazer, mas não, esperei ela descansar, porque descanso de mãe é merecido. Né? Amada, quantos anos de Sebrae, hein? 10. Meu Deus, eu ia dizer, são 30 anos de idade, 50 anos de Sebrae, tipo mais isso. ou menos, né? Sabe que 10 anos a gente não consegue raciocinar direito, assim, porque trabalhar no Sebrae é muito dinâmico. 10, a gente não consegue concentrar assim, em pensamento que foi 2 de repente, sabe? Sim. Passa muito rápido, em meio ano as coisas mudam tudo. E olha o tanto de coisa que aconteceu nos últimos anos. Então, é muito dinâmico mesmo, passa Sim. muito rápido. E como é que foi que isso começou, hein? Como é que era antes? O que tu percebe, assim, desses 10 anos de Sebrae? O quanto que já foi feito e compartilhado, enfim. Assim, a Grace, dentro do Sebrae, o que ela percebe de tantas coisas? Não digo nem na comunidade, que a gente vai falar nisso Sim. ali na frente, mas assim, como que tu se vê, né? Aquela profissional que entrou há 10 anos atrás e agora? É muito aprendizado, Dani. Justamente por causa dessa dinâmica de mudança de mercado, o avanço tecnológico também que a gente vem tendo cada vez mais rápido. E em razão da atuação também a gente precisa estar muito mais acelerado para estar ligado em tudo, para poder ser referência, exatamente. Então, é complexo mesmo, é Sim. bem complexo. Sim. E, assim, eu sei que já trabalhei contigo, já fizemos vários projetos juntas, já fizemos várias coisas juntas, né? A gente teve felicidade de trabalhar contigo. E tu é uma pessoa extremamente motivada, assim, para fazer as coisas acontecerem, e tem brilho no olho, mesmo com 10 anos de empresa, ainda o olho brilha, né, para fazer as coisas. Então isso demonstra que tu de fato gosta do que tu faz. O que te motiva a seguir potencializando o empreendedorismo na nossa região? Dani, eu venho da base da agricultura. Sim. Os meus pais são do interior, né? Eu vim para cá, para Santo Ângelo, para fazer faculdade, então eu vim para a cidade, né? Então, eu tenho uma base sofrida, porque trabalhar na agricultura não é fácil, né? E a mãe eu lembro do dia que eu vim para Santo Ângelo, assim, eu levantava poeira a 8 metros de altura, era a terceira onda de seca seguida, e a mãe me dizia,
vai estudar, porque aqui tu não vai conseguir ter futuro, né? E quando tu pergunta assim sobre essa evolução, ter já esse histórico de sofrimento, a gente tem esse brilho no olho porque a gente sabe o quão a gente tem para colher pela frente, sabe? E ser ponto de referência mantém essa motivação. Porque eu sou paga para apoiar, Dani, né? Eu trabalho numa entidade privada que apoia, que ajuda, que busca, que traz, né, um suporte para as empresas aqui, para as pequenas empresas. Então, não tem motivação melhor do que essa. É verdade. E ver as coisas acontecendo, né, a partir do nosso trabalho. É isso aí. É retorno, né? Bom, falando em trabalho, a gente já fez muitas coisas juntas e uma delas que me orgulha, assim, que eu coloco, tá lá no meu LinkedIn, inclusive, porque eu acho que foi muito legal, que foi quando a gente trabalhou junto no programa Cidade Empreendedora, quando eu era coordenadora do programa aqui na cidade. E a gente trabalhou muito, né, na mudança da sala do empreendedor, da melhoria do atendimento e tal. Foram tantas coisas legais que tu acompanhou e que tu nos apoiou ali na gestão. E a gente tem um feito, né, que a gente conseguiu reduzir a abertura das empresas de 3 meses para 11 horas, né? Foi um dos recortes que eu fiz para trazer para falar aqui. Porque, e eu acho, tu vê a sinergia, porque assim, eu acho que é um feito extremamente importante, de fato, assim, uma coisa que marcou. Não sei se tu tem esses dados do quanto que isso impactou depois dessa mudança, assim, porque foi uma parceria, Sala do Empreendedor, Sebrae, né? A gente digitalizou todo o processo, enfim, e conta um pouquinho, então, vamos falar disso um pouquinho, porque eu acho que é uma coisa que precisa ficar registrada, entendeu, para a posteridade, esse feito. Bom, para o pessoal saber, né, o Sebrae atua no país inteiro, né, Dani, e em razão de dotação orçamentária, cada estado tem a sua doutrina, porque em razão de projetos não tem como a gente executar alguma coisa aqui no sul e tentar replicar lá no norte, porque a outra realidade é tudo diferente, né, isso. Então, aqui no estado, nós somos divididos em 9 regionais. Então, aqui estamos com a Regional Noroeste, que atende 98 municípios, tá? E em razão de projetos, como que a gente tenta disseminar e tratar como austeridade todo o recurso que a gente acaba tendo nas mãos, né? Nós estamos hoje com projetos que passeiam pelo agronegócio, pelo turismo, educação empreendedora, as políticas públicas, né? No agronegócio, nós temos 3 gestores que trabalham com integração lavoura-pecuária, agricultura regenerativa e uso de bioinsumos, a cadeia do leite, mel, produção integrada de sistemas agropecuários, que é o PISA. No turismo, a Lise trabalha com o projeto agora da digitalização das missões, justamente trabalhando aí para estar trazendo aspectos tecnológicos na vivência a partir dos 400 anos das missões. O Inova Missões, que também está atuando aqui em Santa Rosa, Campina das Missões, Santo Ângelo, inclusive um trabalho recente no Distrito Buriti, né? Educação empreendedora, o Ricardinho, atuando aí nos 98 municípios. Políticas públicas, o Euclides. Com relação às salas do empreendedor, já somos 61 das 98 possíveis, né, em toda a nossa regional. E inovação, o Cássio toca aí aspectos do ecossistema de inovação aqui na nossa região, né? E quando você trouxe a questão das salas do empreendedor, eu acompanhei aqui Santo Ângelo desde o nascimento dela, quando ainda era no Centro de Cultura, né, treinamento ali do pessoal da equipe para começar a fazer o atendimento, principalmente aos MEIs, né, e depois migrou para lá e teve a cara que hoje tem de sala do empreendedor, né. E desde que começou as certificações, Santo Ângelo se manteve no selo diamante, né, com um selo de referência em todos os serviços que são ofertados ali dentro da sala, sempre foi excepcional. Sim. E a gente está buscando ter essa continuidade, né? E isso que tu traz, esse recorte, Dani, é bem legal, porque foi um ganho magnífico de um trabalho muito bem executado aqui em Santo Ângelo, né? E pensa bem, esse trabalho começou com o projeto do Cidade Empreendedora em 2020, e ao final dele, em 2023, de 118 horas que se levava para abrir uma empresa aqui em Santo Ângelo, nós reduzimos para 11. E tu sabe em quanto nós estamos hoje? Não, quero saber. Em Santo Ângelo, o tempo
ontem que eu fiz esse recorte, o tempo de abertura da empresa está em 2 horas. Olha só. Não, e o impacto, daí assim, quando a gente fala, né, o processo é burocrático, enfim, a gente precisa reforçar as coisas que funcionam e que melhoraram, né? Então, tu tem uma cidade onde tu consegue viabilizar, abrir uma empresa em 2 horas, se isso não é um ganho de desenvolvimento econômico, então não sei, né, o que a gente pode chamar. E isso, assim, a última vez que eu vi também, a gente tinha 8.000 e poucas empresas aqui em Santo Ângelo? Em Santo Ângelo, né? Estamos com 10.254 empresas em Santo Ângelo. 10.000 empresas. Lembra quantas são mês? Acho que metade disso, né? 4.903. Praticamente a metade. Então, assim, a última vez que eu vi, então tinha 8.000 e poucas empresas. Tu vê que a gente cresceu 2.000 empresas, né? Com esse ganho, com essa redução de burocracia na abertura. E eu quero saber um pouquinho, daí tu falaste, eu quero primeiro, se tem alguém, né, a equipe do Sebrae nos ouvindo, quero mandar um beijo, né, pra Lise, pra Eze, enfim, pro Ricardo, essa galera que nos acompanhou um tempão aí, né, eu tenho o maior carinho por toda a equipe do Sebrae. E independente da gente estar junto ou não, a gente está sempre fazendo alguma coisa junto, né, Grace? Porque vocês estão presentes em todos os lugares, bem como tu falaste, né, quando tu falou de todas as frentes que vocês atuam, porque daí quem olha o Sebrae é só empreendedorismo. É empreendedorismo, mas em todas as frentes, né? Então, vários braços aí, né? Turismo, MEI, enfim, o setor rural e por aí vai. Como é que vocês estão hoje distribuídos e atuando com essa equipe? É bem legal também falar sobre isso, né, Dani? Porque não é local, é regional, né? Exato. Então, nesses 98 municípios, nós temos gestores que trabalham com pastas específicas para poder ter domínio mais daquele assunto e poder disseminar mais as demandas com esses projetos. Então, por exemplo, né, no agronegócio, que são 3 gestores que tocam. Hoje, a maior carteira de produtores rurais trabalhados dentro de projetos coletivos do Sebrae está na nossa regional, porque a nossa força aqui é o agronegócio, Sim. né? Então, políticas públicas, educação empreendedora, inovação, turismo, né? Então, tem algumas caixas aí que a gente tenta tocar que vem ao encontro da vocação aqui da nossa região, né? Sim. Mas nem só isso, tem toda outra gama de empreendedores, né? E eles são atendidos por nós. Então, eu faço parte do grupo de analistas aqui da nossa região, somos 6. Então, esses 98 municípios são divididos nesses 6. Uhum. Então, Dani, eu atendo 19 municípios, né? É uma densidade absurda para atender. E como nós estamos atuando hoje, para poder entregar muito mais para os empreendedores, para que a gente consiga ter qualidade de atendimento, hoje a gente tem uma carteira definida com 80 empresas para atender. Né? Tem uma concentração legal aqui em Santo Ângelo, que eu moro aqui também, então facilita logística, não despende tanto tempo e recurso em deslocamento, né? E a ideia é que a gente possa estar mais próximo dessas empresas e entender muito mais também o que é que elas estão precisando, qual é o gargalo que elas têm ou qual é a oportunidade que elas estão buscando. Quando eu tenho mais proximidade com ele, a leitura para mim é muito mais fácil, né? Isso aqui, a Dani está precisando, já manda, já entra em contato, já dá uma acelerada nisso, né? Para conseguir idealizar aquilo e tirar do papel aquela ideia, né? Então, em referência de atendimento, sim, eu continuo, né, Dani? Mas agora muito mais concentrada nessas empresas. Tem uma lista de espera, porque esse grupo ele é dinâmico. Né? Empresas abrem, empresas fecham, e esse grupo também ele se mantém vivo. Então, conforme uma empresa sai dessa carteira, a gente já tem outras para colocar para conseguir ter mais agilidade nisso, sempre manter um grupo fixo de atendimento. Entendi. Né? Hoje, se o empreendedor, a orientação é que ele procure inicialmente, então, a sala do empreendedor, e assim eles vão ter acesso a ti, aos outros atendimentos do Sebrae. A sala do empreendedor, ela precisa ser o coração do empreendedorismo no município, né, Dani? Esse é o principal motivo, né, dela existir, Sim. né? Quem precisa de algum serviço, ou precisa de alguma ajuda, algum apoio, algum incentivo, quer mais informações para empreender no município, ela tem que ir na sala.
a sala precisa dessa informação também, né? Para quem quer investir aqui também, então tem que ir na sala do empreendedor, certo? Sim. Aqui em Santo Ângelo nós temos atuação não só minha, mas também da Vanessa Carnelucci, que é meu suporte, que eu brinco, ela é com meus braços, as minhas pernas, né, a minha cabeça também, então ela dá um suporte muito bacana também em razão de atendimento. Nós não temos mais um atendimento com espaço físico, né? A gente... O caminho para todo mundo, acho que foi digitalizar muita coisa, né? Então, o acesso do Sebrae passou a ser muito mais digital também. E quando há necessidade de um atendimento presencial, eu me desloco até a empresa para sentar com o empreendedor e para fazer o atendimento. O que faz com que né? o atendimento seja até mais personalizado, Com certeza. mais pessoalizado, Com certeza. né? Mais gostoso. Uhum. E que delícia te receber daí na empresa, né? Olha só, a gente já tá há 20 minutos de Meu conversa, tá? E a gente já vai chamar o primeiro intervalo comercial. Então, agora são 13h19. A gente vai para uma pausa, sempre com o apoio de Corsã e Grins Café Corporativo. A gente segue aqui com a Grace Tenkaten, do Sebrae RS. Voltamos em instantes com mais conteúdo e inspiração para vocês. Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Grins Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grins Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinsCafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Olá, agora são 13h23, estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro, com o apoio de Corsã e Grins Café Corporativo. A gente segue com a Grace, do Sebrae RS, falando sobre empreendedorismo, os MEIs e o desenvolvimento da nossa cidade. Fica com a gente que tem muito mais conteúdo e tem surpresas também no decorrer da nossa entrevista. Grace, sabe o que eu queria? Queria, assim, para quem está nos ouvindo agora, mas o que de fato eu posso buscar de ajuda no Sebrae? Onde que o Sebrae vai me ajudar? Tenho uma ideia, quero começar, quero empreender. Como que é o apoio que vocês dão para essa pessoa que quer virar um empreendedor? Tá. Quem quer virar um empreendedor, esse potencial empresário, ele consegue conosco um apoio de direcionamento, né? Uhum. Não ao que fazer, Dani. Isso também é legal da gente comentar, porque algumas vezes a gente já foi surpreendido. Mas o que tá dando agora? O que tá pegando? Não é assim que funciona, né? Precisa já vir com alguma ideia de negócio e a partir dessa ideia a gente conseguir dar o norte, né? Sim. Para essa atividade é interessante tu buscar entender qual é a legislação, né? Como está funcionando aqui no município. Mas o que a gente entra de fato é na questão de planejamento, né? Fazer ele levantar informações necessárias para chegar na viabilidade daquele negócio, o que muita gente, Dani, infelizmente não faz. Acaba pegando aquele dinheiro que estava lá guardado, investe naquele sonho, porque ele acredita muito mais no sonho. O que a gente escuta, né? Uhum. Apaixone-se pelo problema e não pela solução, né? E aí ele acaba colocando aquele negócio e dura pouco tempo porque ele não pensou em calcular os riscos que ele teria, né? Mitigar essas incertezas e trabalhar o potencial do negócio dele, né? Mas de forma planejada. Então, pensar nesse planejamento e buscar também atender a parte burocrática ali de criação da empresa, como é que isso funciona, qual é o caminho dele de acordo com a atividade, para o que ele deve cuidar, o que ele deve fazer. Então, esse primeiro norte para quem vai empreender, né? Para quem já empreende, daí ele já está no curso, né? Então, a partir do que ele está, a gente precisa entender como ele está. E, Dani, nós não estamos ali para saber números num primeiro momento. Eu sempre digo assim, ó, o meu contato com o empreendedor é para saber como que ele está operando a gestão do negócio
E a partir dessa conversa, entender qual é o gargalo que ele tem. Se é na parte financeira, se é na parte de gestão de pessoas, se é na parte de marketing, o que está pegando ali para não deslanchar, né? E aí a gente entra com algumas soluções para tentar ajudar ele, né? Seja com as consultorias que o Sebrae subsidia, para esse pessoal que está fazendo parte da carteira de atendimento, o subsídio é bem maior, com acesso a capacitações também, viagens técnicas que a gente promove também, as feiras específicas, né, para que a gente possa estar levando esse empreendedor sair daqui, abrir a mente, abrir a caixinha, ouvir o que está passeando pelo universo e de tendências também, para ele voltar para acabar, mas eu ouvi isso aqui lá, eu preciso buscar conhecimento sobre isso, né? Então, são provocações de vários lados, assim, que a gente tenta trabalhar o empreendedor, né? A equipe, ela vai operar pela empresa, mas o empreendedor é o que sempre fica. A equipe, às vezes, gira, né? Mas o empreendedor fica. Então, a gente precisa trabalhar ele nessa essência. E graduação, boa parte de nós fez. Mas a graduação não nos ensina a empreender. E, às vezes, a gente aprende na dor depois, né? Como empreender. E é para isso que a gente está aí, né, Dani? Atendendo ao nosso propósito de apoiar o empreendedor. Sabes que todas as segundas, né, a gente recebe aqui alguém para falar sobre uma pauta de empreendedorismo. Sempre a pauta é empreendedorismo. E, sinceramente, acho que, 90% das vezes o Sebrae foi citado por esses empreendedores, dizendo, e como é que foi teu começo? No meu começo eu busquei ajuda, enfim, eu fui estudar e busquei ajuda do Sebrae. Então, é isso, né? Se tá incerto, não sabe para onde ir, procura o Sebrae, que lá vai ter uma luz para te ajudar. Mas tu falou uma coisa interessante antes, né? Porque vocês não vão dar uma orientação sobre o que fazer. Mas a gente tem hábitos de consumo, aliás, a gente tem novos hábitos de consumo, né? Hoje a forma de consumir está muito diferente. E a gente tem também algumas atividades que acabam sobressaindo nas cidades, né? Eu lembro que quando a gente foi abrir a escola, a Código Kid, eu entrei lá no relatório das cidades do Sebrae para saber onde é que estava a educação, né? E aí não fiquei surpresa, né? Eu fiquei assim, com aquela questão, tipo, a educação estava em 7º lugar em 2018, se não me falha a memória, nos itens de consumo da nossa cidade. E em primeiro estava comida, né? Consumo de comida por delivery. E depois de restaurantes e tal. Mudou muita coisa de lá para cá? Como é que está esse percentual de consumo, essa forma de consumir da nossa cidade? Tu tem esses dados? Eu trouxe aqui informações de número de empresas por atividade econômica, que vem ao encontro do que você me traz, né? Sim. Disparado, né? Comércio de artigos do vestuário e acessórios. Depois a gente tem um bom percentual aqui na área de prestação de serviço de construção civil, cabeleireiros, manicure e pedicure, a galera que atua aí com marketing, né, e promoção de vendas, atividades de estética também está bem no topo, aí vem a alimentação, instalação, manutenção elétrica, bebidas, e aí começa a descer. Então, isso fala muito sobre a nossa cidade, né? Porque é a forma, é onde o pessoal entende que tem mais demanda. E tem essa demanda, acontece. Eu acho que o perfil aqui de uma cidade de médio porte, né, que está mais para o interior do estado, ainda é uma cultura do físico, né? A gente não está com o digital tão bem implantado nos nossos negócios. Mesmo que a tendência de consumo já se comporte diferente, né? Em boa parte aí que vai primeiro para o celular para depois ir buscar. Mas isso é legal da gente falar, Dani, porque o físico nunca vai deixar de existir. Né? O que as empresas precisam se antenar é que elas têm que também estar no digital, porque tem que entregar as duas formas, né? E no físico provocar muito mais experiência para o cliente voltar na empresa sempre, né? E continuar adquirindo os produtos. Então, pensar em como que eu posso receber melhor o meu cliente, provocar uma experiência bacana para ele de atendimento, né? E tornar ele fiel
Porque é muito mais barato tu manter um cliente do que conquistar um novo, É né? verdade, é verdade. E por mais que o atendimento seja digitalizado e a tecnologia seja inserida nas empresas, ainda o diferencial humano ele vai seguir sendo um diferencial, né, Grace? Sim. Então não tem como eu não me estar potente ali no atendimento pessoal, né, daquele meu cliente. Por mais que seja uma resposta no WhatsApp, ainda assim, se ela for uma experiência melhor, a minha possibilidade de ter essa relação com o meu cliente mais próxima, né, é muito maior. E daí tu falaste antes também que vocês conseguem verificar, né, a lacuna dos empreendedores, onde que eles mais precisam de ajuda, enfim. Onde que tu acha que, né, dentro da tua visão de analista, enfim, qual que é a maior lacuna das empresas aqui na nossa cidade? Por que eu digo isso? A Viviane Badovski, um beijo para a Vivi, esteve aqui na segunda-feira. E aí ela lembrou que antes da pandemia a gente tinha um projeto do shopping virtual, te lembra disso? Uhum. E aí a gente, né, fez muita pesquisa, enfim, para fazer aquele projeto. E um dos itens que mais pegavam aí principalmente para o comércio era a questão de estoque. E daí ela me disse, não, Dani, segue sendo o estoque um dos problemas do nosso comércio local. Não sei se tu tem algum outro diagnóstico, se tu tem alguma outra coisa a acrescentar de coisas que sigam sendo um gap, sigam sendo uma lacuna das nossas empresas aqui na cidade. Lacuna geral é gestão como um todo, sabe, Dani? Porque o nosso pequeno, ele atua em todas as áreas, né? Ele é um jogador de vários... Chuta, cabeceia e faz isso gol. Isso aí, ele faz tudo. Ele tem que ser o comercial, ele tem que ser o operacional, ele tem que vender, mas ele tem que também ser o gestor da parte financeira. Então... Ele tem que fazer o vídeo pro Instagram. Isso aí, sabe? Então tudo rouba bastante tempo e ele acaba deixando a gestão de lado, né? Outro problema gigantesco que a gente tem é a falta de mão de obra. Então, se ele não tem um colaborador com quem ele possa contar, ele precisa fazer o que era do serviço do colaborador, Sim. né? Então, acaba que a gestão vai ficando. E aí, depois, se tu não tem uma gestão legal, Dani, quando tu vai acordar, já é um pouquinho tarde. Sim. Então, falta gestão financeira, principalmente, ainda tem muitas pessoas que misturam a física com a jurídica e não conseguem enxergar os dados do negócio, certo? E se tu não enxerga os dados do negócio, tu não tem estratégias bem definidas para a tua empresa e tu acaba pecando depois em qualquer outra frente. Porque eu digo assim, a parte financeira é o coração do negócio. Se esse coração bate descompassado, tudo depois vai dar errado, Sim. né? Então, tu vai... depois querer fazer uma estratégia de marketing, né, para fomentar a venda, o teu preço está errado, nada do que tu fizer no marketing vai dar certo. Sim. Porque tu não vai enxergar depois a rentabilidade disso. Tu correu e morreu na praia Enxugou igual. Gelo. Isso aí, tá? Então, muito do que eu vejo ainda falta de gestão, principalmente financeira, mas gestão como um todo, porque a característica do nosso empreendedor é atacar em várias frentes do negócio e ele não consegue fazer gestão. Sim. Porque ele prefere vender, não é uma preferência, na verdade, ele tem necessidade, que vender. Isso aí. Mas aí, daí mais ainda da importância de tu começar certo, né? Exato. De tu buscar orientação, estudar para tu começar, porque aquilo que a gente falou antes, assim, às vezes o empreendedor ou, né, o que quer se tornar um empreendedor se apega à ideia e essa ideia é maravilhosa e agora eu vou ficar rico com essa ideia. Se a tua ideia não vende, não resolve um problema, ela não vende, então pronto, não vai adiante, né? Então, da importância de começar estudando e se planejando. Dentro do que do conhecimento que tu tem também das áreas aqui da nossa cidade, né? O que tu acha que ainda poderia ser mais explorado e que ainda não está sendo explorado? O que tu acha que tem potencial ainda de virar negócio mesmo e rentabilizar? Num aspecto geral, Dani, a minha visão do turismo, ela está um pouco abaixo, assim, mas com um potencial gigante para estar explorando bem mais. A gente tem ouro nas mãos aqui, né, com todo o contexto histórico. Então, acredito que quem investir aqui na parte do turismo, principalmente pelo que nós iremos viver em razão de investimento, com a comemoração dos 400 anos agora, assim, ó, vai surfar bem essa onda, sabe? Então, um potencial para estar trabalhando aspectos de turismo e turismo de experiência, vale o penso sobre isso. Nós temos também uma boa questão logística com o incremento que a gente teve da ação do aeroporto. Sim. Então, isso também nos conta muito a favor.
E uma lacuna que tem, o pessoal, de certa forma, atua, mas não tanto assim que é no digital, né? A gente tem um potencial grande para estar trabalhando ali dentro, sabe? Verdade. A questão do turismo, acho que, assim, muita gente que sentou aqui também reforça isso, né? Eu fico um pouco, não preocupada, mas em dúvida, né, do que faltaria para a gente, de fato, embalar, né, fazer com que o turismo vá para frente, para que isso seja comprado pela comunidade, comprado pelos locais, né? Porque a minha percepção, às vezes, é essa, assim, a gente não compra a nossa história, a gente não compra o nosso turismo, né? Então, o ideal seria que primeiro os locais comprassem isso para que a coisa, de fato, andasse. Quando tu fala de atendimentos do Sebrae, tu consegue mensurar isso em quantidades, assim, quantos atendimentos vocês fazem mensal, enfim. Eu tenho aqui um número que em 2023 o Sebrae atendeu mais de 350 mil pequenos negócios no estado. Gente, é muita gente, né? Como é que vocês estão com esses números hoje? Deixa eu pegar aqui, porque é muito número para lembrar de cabeça, né, Dani? Mas eu fiz esse recorte, sim. Sim. Atendimentos, eu vou falar só da nossa regional. Nos 98 municípios até agora, tá? Então, em 6 meses, foram 56 mil atendimentos. Nossa. Em Santo Ângelo, nesses 6 meses, são 4.432 atendimentos. E daí, assim, atendimentos diversos. Planejamento. A pessoa ajuda, que quer empreender, mas tem consultoria. dúvidas em alguma coisa, é aquele que já empreende, e aí o público-alvo de atendimento do Sebrae é esse potencial empresário, né? O microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, as empresas que faturam até 4,8 milhões ao ano, esse é o público-alvo direto do Sebrae, Entendi. né? As médias, as grandes empresas, a gente atua num sistema de parceria muito para trabalhar provavelmente a cadeia produtiva dela, né? Então, se é uma grande empresa, por exemplo, a gente vai trabalhar quem fornece para ela, que são os pequenos, Entendi. né? As prefeituras, a gente não vai atender a prefeitura especificamente. Claro que tem alguns projetos que são específicos, como foi o Cidade Empreendedora, Sim. né? Mas a gente vai atender os pequenos negócios que fazem parte daquele município, né? Parcerias também, por exemplo, com o Sicredi, com as cooperativas de crédito, né, para atender os associados. A gente tem uma atuação direta e muito legal com as entidades aqui do município, né, principalmente o Cindy Lojas, né, a Gira, a CISA, o CDL, também fazendo várias iniciativas ao longo desses anos para atender os seus associados, mas isso acaba se espalhando aí por toda a comunidade empresarial, né? Já foram várias e diversas iniciativas aí que a gente já fez. Foi muito legal tudo isso. Eu estava lembrando, ontem, quando eu estava fazendo a nossa pauta, lembrando do quanto que foi legal a nossa primeira semana de inovação do município, que a gente fez aquela correria, enfim. E foram eventos incríveis que o Sebrae, para quem não lembra ou não viu, né, a primeira semana de inovação no município, cada entidade se responsabilizava, entre aspas, por um evento de inovação, né? Foi em maio. Eu tô tentando lembrar quantas iniciativas foram, porque aquela semana foi uma loucura. Foram, acho que... Só eu rodei 4, eu acho. Exato, né? Exato, aí eu ia dizer 5. E aí, eu lembrando disso, disse, meu Deus do céu, quanta coisa a gente já fez. Mas a Semana de Inovação foi, assim, impactante, porque, de fato, foi muita coisa e foram muitas pessoas. Como que é a adesão dos empresários locais às ações do Sebrae, quando isso se realiza? Tu sabes, Dani, que agora, nesse momento, as iniciativas, assim, coletivas, a gente deu uma segurada por conta de tudo que a gente viu desde o ano passado, em razão da enchente, né? Só para contextualizar um pouquinho, quando veio a enchente, todo o recurso do Sebrae, do Estado, foi recolhido e foi direcionado lá para quem foi atendido. Para ajudar. Isso aí.
Então, agora, a gente está fazendo iniciativas coletivas muito para atender essas empresas que estão em atendimento dentro da carteira também. Entendi. Então, essa sobressalência, assim, para quem não está, hoje, a gente está direcionando para, quem sabe, uma capacitação online, né? Para que ele consiga ter acesso ao conteúdo que ele está buscando, mas o presencial, por conta do recurso que é investido para trazer um palestrante ou alguém para fazer um curso, um workshop, uma oficina, enfim, né? Esse dispêndio a gente está olhando muito para quem está fazendo parte de algum projeto coletivo do Sebrae ou está dentro das carteiras de atendimento para atender as demandas deles, porque é para eles que a gente está olhando agora. Entendi. E querendo colher resultado, né, de mais empregabilidade e aumento de faturamento. Então, hoje, a gente está olhando muito para dentro dos empresários que já estão em atendimento, né? Não que não possa sair, pode, né? Mas diminuiu bastante esse jeito da gente estar atendendo aqui as demandas, né? Sim. Com essas iniciativas coletivas, a gente deu um pouquinho uma segurada. Mas, ano passado, a gente precisa registrar que só na Semana de Inovação foram quase 1.500 pessoas impactadas com a nossa semana. Então, foi sensacional. E a última ação, Dani, para reforçar também a parceria com o Cindy Lojas, que eu fiquei, assim, numa felicidade que não tem noção. Foi lá no Gaúcho, quando a gente trouxe o Eduardo Teva, e era inverno, fez 7 graus aquela noite, uma garoa, e eu olhava do palco para fora, não parava de entrar gente, bateu mais de 750 pessoas lá no Gaúcho, e eu fiquei muito feliz. Foi assim, muito legal muito mesmo. legal. Entre diversas outras, mas já são 13h40. A gente vai chamar mais uma pausa, sempre com o apoio do Greens Café Corporativo e Corsã. Hoje a gente está recebendo aqui a Grace Tenkaten, que é analista do Sebrae RS. Na volta tem mais conexão entre empreendedorismo e desenvolvimento local. Já a gente está aí. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h45, estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro, com apoio de Corsã e Greens Café Corporativo. A gente continua falando com a Grace Tenkaten, do Sebrae RS, sobre o futuro do empreendedorismo em Santo Ângelo. Então segue com a gente agora no bloco final. Bom, a gente estava falando antes dos eventos, né, de coisas que a gente já fez juntas, enfim. Como que esses eventos, né, claro que agora de uma outra forma, mas como que tu entende, como pessoa que já fez assim, várias rodadas de negócio, por exemplo, né, que eu acho sensacional e impactante, mas como que tu vê o quanto que isso de fato beneficia os negócios locais? Respiro, né, Dani, oxigena as pessoas a terem e buscarem conhecimento, porque aí se a gente não se provocar ou ser provocado, a rotina engole, né, e aí a gente acaba à mercê do que está acontecendo. Então é necessário esse oxigênio para os empreendedores, para suas equipes, né, esse acesso ao conhecimento. E o presencial sempre é muito melhor, né? A gente tá ali junto e trocar com as pessoas, né? E eu vejo esses movimentos acontecendo aqui na cidade, é muito legal que tenha essa adesão. Sim. Mas a gente acaba tendo que até às vezes insistir um pouquinho, vamos lá, é legal, é importante para ti, para o teu setor, para o teu segmento, vai lá, participa, porque, né? Porque é isso, às vezes a gente acaba sendo engolido pela rotina ou pela necessidade do momento da empresa, né? E acaba deixando escapar alguma coisa, mas é extremamente importante a adesão, né?
Eu costumo dizer assim, o gestor ele precisa de alguma forma tirar a cabeça para fora do liquidificador, né? Para olhar aquilo, porque senão ele fica naquele giro ali e perde de fato. E tu falaste antes assim, que a maioria das empresas daqui da cidade, elas são micro e pequenas, certo? O que seria assim de primordial que o micro e pequeno empreendedor fizesse ou soubesse, ou fosse assim, isso precisa acontecer, tem que ter aquilo dentro do pequeno negócio, entende? Coisa que ele não pode abrir mão de fazer. O controle financeiro é o começo de tudo. Assim, não misture seu dinheiro. Exatamente. É o básico, é trivial falar sobre isso, Dani, porque mas acontece muito. Isso aí. Então, se ele não tiver na ponta do lápis para onde está indo o dinheiro, como que ele está gastando, onde que ele está investindo, qual é o percentual que ele está tendo de gasto, por exemplo, com pessoal, com combustível, quanto está o CMV comprometendo em relação ao faturamento. Se ele não tiver esses indicadores, vai acabar depois que ele vai sangrar um pouquinho, né? Mas olhar para todas as frentes, assim, como é que está o marketing da empresa, o que está hoje de tendência aí acontecendo para ele também estar adaptado, se cadastrar nas plataformas, por exemplo, quem é do turismo precisa estar no Castur, precisa se cadastrar no TripAdvisor, precisa estar com a informação completa lá no Google Meu Negócio. Então, assim, ele tem coisas básicas que o básico precisa estar muito bem feito para o negócio deslanchar, né? E ele não entrar mais uma vez aí nas estatísticas, né, de encerramento e fechamento das empresas, né? Que são atuais? Quais são essas? Eu lembro que tinha que a cada 10, 5 fechavam em até 8 ou em até 5 anos, alguma coisa assim. Não sei como é que tá isso hoje. Nem vamos falar, né, Dani? Deixa. Vamos trabalhar no aspecto aí de que o povo vai conseguir passar os pelo primeiros vale 5 anos. Os isso primeiros aí. 5 anos são de fato mais puxados, né? Sim. Mas dá certo. Eu li algumas vezes que um prazo útil, né, importante para uma empresa começar a ter tranquilidade, são 10 anos, assim, depois de 10 anos, a empresa, né, tá mais sólida, enfim, já entendeu sua cultura, já entendeu seu propósito, já as contas já estão melhores, então, assim, de fato, empreender é um caminho tortuoso e demorado, né? É um processo, é um processo demorado, né? O Vale da Morte, que a gente fala, às vezes, é de 3 a 5 anos, porque ele passa pelos primeiros ciclos ali, onde ele teve que tirar dinheiro do bolso, investir, e fazer a engrenagem começar a andar. Então, se ele consegue passar desse período, provavelmente depois ele vai ter uma sequência de mais tempo, assim, de empresa, né? Mais feliz. Porque é puxado, assim. O empreender não é para todo mundo, né, Grace? Não. Tem alguma característica que tu entende, assim, que o empreendedor precisa ter para que ele passe pelo Vale da Morte? Ileso. Olha, Dani, em razão de comportamento, assim, são vários aspectos que são necessários, né, para se manter. E até sobre isso eu já posso entrar? Pode, então a gente tem planos de futuro, é isso? Eu estou muito feliz, tu não tem noção que depois de 7 anos a gente vai conseguir receber novamente o Empretec em Santo Ângelo. Que legal. Tá, para quem não sabe o que é Empretec, porque assim, a nossa idade né, entrega, né? Mas para quem não sabe o que é Empretec, e a minha próxima pergunta era sobre futuros empreendedores e jovens empreendedores, então vamos falar de Empretec. O Empretec, ele é um seminário que ele foi idealizado pela Organização das Nações Unidas. Ele é executado em centenas de países e aqui no Brasil ele é executado exclusivamente pelo Sebrae. E ele trabalha 10 principais características na tua pessoa, mas voltada para o empreendedorismo. Quando eu falei antes que a graduação ela nos ensina, nos prepara para a parte técnica, ela não consegue nos ensinar especificamente a já terminar a faculdade e sair empreendendo, né? Essa é a falta que há, né? Então, o Empretec ele vem para suprir isso. Ele é um seminário de 5 dias, diminui um dia, começa na segunda-feira, termina na sexta-feira. Ele é imersivo porque qualquer evento que vai te transformar em razão de comportamento precisa ser imersivo, né? Então, ele começa na segunda, termina na sexta-feira e ele vai trabalhar muito mais. O que tu tem de bom, ele vai potencializar. E
tu acaba se autoconhecendo mais enquanto empreendedor e sabendo que algumas coisas tu não tem tão bem... Precisa desenvolver. E aí tu conhece melhor isso, e aí depois tu consegue seguir a vida nos negócios, mitigando os riscos e as incertezas, né? E trabalhando muito mais e obtendo sucesso. Tu sabes que, em razão da estatística do Empretec, 90% de todos os participantes recomendam o Empretec. Sim. E 80% acabam empreendendo depois. Quem já tem um negócio estoura, vai para 2, 3. E quem não estava ainda empreendendo, ele se bota, porque aí ele acabou de se conhecer, né? Eu nunca ouvi ninguém falar, todas as pessoas que eu conheço que fizeram Empretec, ninguém, assim, nada de ruim, assim, absolutamente, só coisa boa, é transformador. E tem data já isso? Tem. Me conta. Sim. É de 27 a 31 de outubro, aqui em Santo Ângelo. Em Santo Ângelo. Tá, e como é que a gente faz para garantir a vaga? Como é que vai funcionar isso? Quando é que abrem as inscrições? São só 22, de 22 a 30 vagas, né? Então, para a gente garantir que a gente receba o Empretec aqui, o mínimo é 22 participantes, né? E no máximo 30. Não é uma turma muito grande, porque são de 2 a 3 facilitadores que a gente acaba trazendo para cá, dando investimento para trazer o Empretec. É grande. Sim. Tá? É bem grande por parte do Sebrae. Por isso que eu estou tão feliz de ter conseguido trazer de novo para Santo Ângelo, né? Então, são de 22 a 30 pessoas no máximo, tá? O local também estou com confirmação agora, vai ser no novo espaço que vai ser reinaugurado do Cindy Lojas. Que demais. Quero agradecer demais o carinho e a parceria que a gente tem com o Cindy Lojas, né? Então, de 27 a 31, e Dani, o principal, assim, as pessoas precisam se programar, tá? Sim. Porque, assim, quanto tu quer investir para mudar a tua vida? Uhum. A gente está pedindo 5 dias. Uhum. São 5 dias que tu não vai trabalhar, porque não tem como, tá? Tu vai ter que organizar os teus aspectos ali de família, organização com os filhos, escola, enfim, porque também é algo que tu não vai conseguir abraçar. Tu vai precisar organizar o teu ambiente familiar ali, a rede de apoio, para conseguir ter uma semana assim, ó, que tu vai conseguir participar do Empretec, né? E tem uma etapa bem importante que é a entrevista, tá? Tu precisa passar pela entrevista, porque a entrevista é para entender... É um processo seletivo. Não é um processo seletivo, é para entender se tu tá no teu momento agora de fazer o Empretec ou não. Entendi. Porque ele vai mexer contigo. Assim. É isso aí. Ele vai mexer contigo, tá? E hoje nós estamos com essa entrevista por IA, então a gente vai acabar direcionando para a plataforma lá e o pessoal vai precisar passar pela entrevista. E também quero deixar um recado, que quem fizer... que as respostas para essa entrevista sejam de cunho empresarial ou negócio ou voltado para a tua vida empresarial. Digamos assim, que tenha lá, qual foi a tua conquista ou um sonho que tu tem, eu quero construir a minha casa, por exemplo. Isso é aspecto pessoal, não é profissional. Então, esse é um cuidado muito grande, porque como é IA, ela vai cortar rapidinho ali e talvez não vai te habilitar para participar. Entendi, olha aí. Tem que cuidar muito. A dica do dia. Então, assim, lembre-se de responder, né? Com questões profissionais. Tem que ser voltado ao teu profissional, porque ele vai mexer contigo nesse aspecto, né? Sim. E já tem custo, já sabem, já conseguiram elaborar algum valor de investimento para participar? Como é que vai ser? Dani, eu não tenho aqui na ponta da língua para trazer, deveria ter trazido, né? Mas se eu não me engano, está em R$ 2.500 para participar do Empretec. Muito bom. Tá? E esse valor pode ser parcelado, enfim, tranquilo. E como vai ser em outubro, tem tempo aí também para se organizar. Dá para se organizar, para ficar. Sim. Porque assim, a gente tem, né? A gente já fez algum Startup Weekend juntas também, né? Já. Algum, né? Desde o início. E assim, a gente sabe muito, né? A gente já viveu na pele, a gente já acompanhou empreendedores que entravam sexta-feira, né? E saía um outro empreendedor no domingo, transformado. Então, eventos de imersão, de fato, fazem sentido para a vida do empreendedor, porque é esse momento que tu vai tirar a cabecinha fora do liquidificador ali e entender outras coisas, né?
de outros aspectos, daqui a pouco lá no dia a dia tu não vai conseguir ver. Já que a gente falou de Empretec, eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que a gente faz para incentivar mais jovens empreendedores, né, a empreender com propósito, a se preparar para isso. O que tu diria para esses novos que estão, não só jovens de idade, né, mas também jovens iniciando, daqui a pouco transição de carreira, vou começar a empreender agora, enfim, o que tu diria para essas pessoas que querem começar, ou que estão ali com uma ideia, que estão mais para lá do que para cá, assim, não sei se faço. Dani, a busca, assim, de autoconhecimento, como a gente acabou de falar, ela é extremamente importante, porque tu acaba indo por um lado e depois deveria ter olhado outros aspectos que tu acaba deixando aqui. Para os jovens, é complexo, né? Porque temos filhos pequenos, né, Dani? Sim. E o que eles vão viver? A gente não tem a mínima ideia, né? Então, como está direcionando eles, eu acho que tá mais próximo também, participando muito mais ativamente da vida deles. E dos jovens, eu acho que se experimentar e participar, estar mais ativos em outros grupos também para saber como que é na prática aquilo, sabe? Por isso que eu falo assim, o complemento entre o conhecimento técnico e a prática da vida, ela precisa andar junto, porque senão tu fica sem ter aquele conhecimento. Depois, quando tu vai entender como aquilo é de fato, será que era isso mesmo, né? É assim que funciona. Então, a gente é muito novo para escolher algo que tu depois não sabe se vai viver mesmo ou não, e a vida vai tomando outros rumos, né? Sim. Mas é muito mais manter contato com as pessoas de referência, buscar essas pessoas, porque todo mundo é acessível, é gente que não pede, que não busca, que não conversa, né? Para sempre estar envolvido em algum grupo, participando de alguma coisa e ser uma pessoa ativa e proativa, né? Perfeito. E faça Empretec, que vai ter em outubro. Se tu está pensando em começar, agora é a hora. Bom, a gente já está quase acabando. E eu quero que tu deixe uma mensagem, assim, para o que tu imagina que Santo Ângelo precisa, assim, para se fortalecer enquanto uma cidade empreendedora. Engajamento, sabe, Dani? Engajamento e entrelaça, assim, entre todos, tanto a privada quanto a pública, quanto as entidades, sabe? A gente ter mais diálogo e visão de futuro para a nossa cidade, para que todos saibam para onde estamos indo, o que nós queremos e qual é o papel de cada um, porque não é só um, é todos, né? Quando eu falo assim em relação à atuação do próprio Sebrae, para nós atingir 100% de satisfação, é 50% do nosso trabalho e 50% teu enquanto empreendedor, né? Para que todos tenhamos sucesso e sejamos felizes naquela ação, né? Então, todo mundo precisa saber aonde Santo Ângelo quer estar daqui 5, 10 anos e qual é o papel de cada um, e cada um também ter a sua contribuição, sabe? E também, assim, para o empreendedor, o Sebrae está aqui, nós estamos aqui, estamos a serviço, estamos para serviço de apoio à micro e pequena empresa. Então, você que está aí do outro lado, ouvindo o Café Missioneiro, Dani, parabéns por essa iniciativa. Quero dizer mais uma vez que eu estou feliz por estar aqui e dizer para todos vocês que o canal do Sebrae vai estar sempre aberto para receber vocês, para a gente conversar e poder ajudar vocês no dia a dia nos seus negócios. Tá? Excelente. Ninguém faz nada sozinho. Não. Né, a gente não faz nada sozinho. Grace, foi um prazer gigante conversar contigo, tá? Quero te agradecer. Obrigada por nos fazer entender melhor o trabalho que o Sebrae dedica à nossa região. Agradeço de coração, agradeço ao Sebrae, agradeço aos nossos apoiadores, Grings Café Corporativo e Corsã. Desejo a vocês todos um excelente final de semana, que seja de descanso, de recarga e novas inspirações. A gente se vê na segunda para mais um cafezinho missioneiro. Um beijo e até lá.